Olá, boa noite. Está no ar a FICE em Debate, um evento da Associação Francofone Internacional de Pesquisa em Educação, a FICE Brasil. Nós estamos transmitindo diretamente do canal do YouTube e você poderá participar do nosso chat e também acompanhar no canal da FICE, www.aficebrasil.com.br. Esta noite em A FICE Debate, a doutora Ivana Maria Lopes de Mello e Biapina, presidente da FICE, e a doutora Maria Salonilde Ferreira, líder do grupo Docência e Aprendizagem do APRE, discutirão a pesquisa mediando práticas formativas. A mediação será da doutora Ana Tereza Silva Souza, da Universidade Federal do Piauí. Participem conosco através do chat, façam as suas perguntas ao final das falas e encaminharemos a mediação. A todos um bom trabalho, um bom evento e um bom A FICE em Debate. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à conferência, a primeira live da FICE em Debate, né, com a apresentação, a professora Maria Salonilde Ferreira, que iniciará a sua fala com o tema Pesquisa mediante práticas formativas. Boa noite, sejam bem-vindos ao mundo virtual, um mundo onde eu não me sinto totalmente à vontade, exatamente por ficar numa situação inusitada, mas que ao mesmo tempo está tornando-se quase habitual, de estarmos concomitantemente ausentes e presentes, para dar continuidade a programação proposta pela FICE nas últimas quartas-feiras de cada mês, nos encontrarmos para partilharmos reflexões, questionamentos, inquietações que nos afetam. Apesar de, na primeira live, o nosso grupo ter sido apresentado, Docência e Aprendizagem, gostaríamos de, nesse momento, dizer quem somos, onde nos colocamos e por que estamos propondo discutir o tema pesquisa e formação. O grupo Docência e Aprendizagem é um grupo que se constituiu há mais de 20 anos, inicialmente inscrito no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, posteriormente a FICE e permanecendo até hoje. Como o próprio nome sugere, o foco central dos nossos estudos e investigações são as questões relacionadas a docência, incluindo a prática, a formação e suas implicações no ensino-aprendizagem. Para nos debruçarmos sobre essa problemática, buscamos sustentação tanto teórica quanto ao método nos fundamentos do materialismo histórico dialético e buscando metodologias que se coadunem com esse referencial. No nosso caso, a abordagem colaborativa crítico-reflexiva. Vocês talvez estejam se questionando por que, num contexto inusitado de uma pandemia com consequências assustadoras, propomos discutir um tema há tanto tempo debatido. Realmente, essa discussão se iniciou no início dos anos 80, quer dizer, há mais de 40 anos, no início dos anos 80, no contexto marcado por uma contundente crítica à função da escola, à formação dos educadores, às suas práticas,
críticas que levaram a um reposicionamento e um questionamento quanto os princípios que deveriam nortear essa formação. Essa discussão se expandiu por todo o país e, como eu já falei antes, na década de 80 foi criado o Comitê Pró-Formação, culminando com a criação, em 1990, da Associação Nacional para a Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP. Vale salientar que os anos 90 são marcados por apresentarem reformas objetivando uma orientação política para nortear a educação em termos nacionais. É nesse contexto que emergem esses fóruns, cujo propósito era definir parâmetros para a formação dos profissionais dessa área. As discussões abrangeram questões múltiplas e debates acirrados. Nós vamos focar apenas os princípios defendidos na proposta da ANFOP, centrando na questão da profissionalização e da pesquisa como orientação nuclear. Podemos encontrar referências desses questionamentos, dessas produções, pois são 3 décadas em que essa questão vem sendo debatida, questionada e produzida as defesas, os prós e os contras a respeito. Os argumentos são múltiplos e variados, abrangendo principalmente a ideia de cientificidade no sentido de formar profissionais oferecendo condições para superar as múltiplas e variadas situações que surgem cotidianamente. Desse modo, esses profissionais não reproduziriam as teorias e práticas constituídas, mas se tornariam produtores de conhecimento, elaborando as estruturas do saber e da prática, se formando pesquisadores de sua própria ação. A nosso ver, uma proposta inovadora que visa formar profissionais capacitados do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, cultural, capazes de refletir sobre sua prática, pesquisando-a no próprio contexto. No nosso entender, um processo formativo que inclui a internalização dos conhecimentos socialmente produzidos, alicerçados na sua aplicabilidade, a produção de novos saberes, constituindo a unidade dialética entre saber e saber fazer. A consciência e a convicção e o processo é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade social por se subordinar à égide do Estado e também individual, compreendendo que a formação profissional é um processo que se constitui ao longo de toda a vida. Como os aspectos mais evidentes desse novo perfil a ser traçado para os profissionais da educação são a reflexão e a crítica, é importante
destacar que refletir e criticar não são determinados por fatores biológicos nem psicológicos, nem se identifica com o pensar. É bem verdade que nós nascemos com a capacidade de nos tornarmos seres críticos e reflexivos, pois refletir criticamente exprime a relação entre o pensamento e a ação nas situações contextuais em que os indivíduos se encontram. Como todos os processos mentais, a criticar e refletir não se desenvolve espontaneamente. É necessário criar condições para que esses processos sejam aprendizados de forma volitiva, consciente e sistematizada. Nessa direção, não podemos esquecer que vivemos num mundo de antagonismo em que a correlação de forças que permeia esse mundo tem sido extremamente desiguais e atualmente agravadas pela complexidade que as organizações sociais assumem e nesse momento, impactada por uma epidemia que reduz a nossa mobilidade em todos os aspectos. Porém, é importante lembrar que as relações não são lineares, são contraditórias e apresentam possibilidades de produzir algo que se oponha a esses processos, criando espaços no que se refere à formação na área da educação, que possa se vivenciar experiências na direção proposta, e podemos citar como exemplo esse momento que agora estamos vivendo, e que temos a oportunidade de retomar as questões, e poderemos citar também as experiências vivenciadas em alguns grupos de pesquisa, como, por exemplo, o grupo do OAPRE e o grupo Formar. Vocês poderão pensar, o que isso representa nesse oceano de conflitos e contradições que estamos vivendo e que temos que confrontar? Aparentemente, muito pouco. Ao longo da história, a nossa formação profissional esteve sempre atrelada às estruturas das organizações sociais nas quais nos encontramos inseridos, mas, contraditoriamente, sempre apresentou a possibilidade de, no seio dessas contradições, tornar-se viável entender tanto o perfil geral que se coloca como modelo formativo, quanto a criação nesse mar tempestuoso que há ilhas que apontam possibilidades de sua efetivação. As experiências por nós vivenciadas demonstram que essa viabilidade é possível. Se não ocorre em toda a sua extensão, é compreensível, pois o sistema não se interessa que um processo formativo nessa proposição se efetive. Para o sistema, o importante é uma narrativa inovadora. Talvez alguém pense, ou até mesmo diga, isso é uma utopia. Na realidade,
isso não acontece e talvez nunca acontecerá. É bom compreender o significado de utopia na perspectiva teórica que nós adotamos. Nessa perspectiva, utopia é algo que pode não se realizar em toda a sua extensividade, mas que se realiza em pequenos nichos, nos mostrando a relação entre realidade e possibilidade, e abrindo perspectiva que, num processo contínuo de mudanças e transformações, se tornará possível em toda a sua extensão. No meu entender, não podemos rechaçar as utopias. Ao contrário, devemos repropô-las. Como nos adverte Manacorda na sua obra Educação da Antiguidade aos Nossos Dias, usando agora as palavras do próprio autor, a utopia positiva consiste não em elaborar soluções e invenções, mas fazer de tudo para que cada passo, por pequeno que seja, proceda rumo ao futuro, sem excluir passos mais largos e tomadas de consciências mais radicais. Para concluir, proponho para nossa reflexão o que nos ensina Paulo Freire na sua obra Pedagogia da Esperança. Nas palavras do autor, em história, não se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. E uma das grandes políticas a ser cumprida se acha na perseguição constante de tornar possível amanhã impossíveis de hoje, somente quando e às vezes se faz possível viabilizar algum impossível agora. Agradecemos a presença de todos vocês e nos propomos a discutirmos as questões colocadas e apresentar sugestões e das nossas experiências. Muito obrigada. Obrigada, professora Saló, pela brilhante exposição. Tá? E agora nós chamamos a professora doutora Ivana Mello Ibiapina para proferir a sua fala. Em seguida... Pronto, professora. Agradeço ao DOAPRE, Grupo de Estudo, Pesquisa, Docência e Aprendizado, grupo liderado pela professora Maria Salonilde Ferreira, o convite para participar da discussão de uma temática que investigamos nos últimos 20 anos, a qual atuamos como professora e pesquisadora. Muito obrigada à FICE pela oportunidade de compartilhar estes estudos e pesquisas. Saudações e agradecimentos também ao professor Wellington de Oliveira e à professora Ana Tereza Silva Souza, mediadores desta sessão. Gostaríamos de iniciar propondo uma reflexão para a temática proposta pelo DOAPRE. O tema foi sistematizado por meio de 5 perguntas, as quais nos propusemos a dialogar esta noite.
Estas questões se constituem naquelas que mais nos foram formuladas ao longo das últimas décadas e são rememoradas por meio das seguintes perguntas: o que? Qual? Por quê? Para quê? Como? Iniciamos, então, o diálogo com a primeira pergunta. O que representa a pesquisa mediando práticas formativas no contexto das investigações na área de educação, especialmente da formação docente? Nos estudos iniciais, que realizamos antes da década de 2000, a resposta para a questão formulada nos apresentava difusa. Porém, precisamente no ano 2000, no final da nossa dissertação de mestrado, o grupo de professores universitários, participante da nossa pesquisa, no caso, o Real Concreto, provocou reflexões sobre a possibilidade de o contexto de pesquisa científica se transformar também em um contexto de formação docente. O aprofundamento nos estudos, como forma de materializar esta possibilidade, nos fez conhecer o materialismo histórico dialético e permitiu compreender pesquisa e formação como uma unidade na diversidade. Os estudos realizados na literatura especializada, que discutiam a relação pesquisa e formação, permitiram aprender e filtrar os conhecimentos disponibilizados, nos fazendo compreender as determinações e as possibilidades de estabelecer essa relação concretamente, demonstrando ser possível intencionar e propor mudanças nos modos de fazer essa relação na nossa pesquisa de doutoramento, de 2002 a 2004. Essa possibilidade, agradecemos à professora doutora Maria Salonilde Ferreira e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Educação, por acreditarem na nossa proposição e investirem na nossa formação doutoral, criando as condições materiais para a concretização da nossa pesquisa de doutoramento, que mediou práticas formativas de professores universitários no estado do Piauí. E também ofereceu condições para que orientássemos dezenas de TCCs, de iniciação científicas, de dissertações e tese de doutorado na Universidade Federal do Piauí, no programa de pós-graduação em educação. A segunda questão proposta: qual tipo de pesquisa que possibilitaria transformar a pesquisa em contexto de mediação de práticas formativas? O nosso primeiro desafio foi o de escolher o tipo de pesquisa que atendesse às especificidades inerentes à transformação do contexto de pesquisa que mediasse as práticas formativas. Assim, identificamos nos diferentes tipos de pesquisas disponíveis, nas fontes mais utilizadas pelos pesquisadores, os principais níveis de articulações possíveis para a concretização da nossa intencionalidade. Por exemplo, o nível técnico e o teórico. Nos referidos níveis, encontramos na literatura várias possibilidades de realização de pesquisas na ação, que apresentavam potencial para a realização da nossa investigação. No nível epistemológico, identificamos nas pesquisas referidas como críticas e ou dialéticas, pois estas apontavam perspectivas de inter-relação entre estrutura, conjuntura, subjetividade, objetividade, sujeito-objeto, universal, particular, singular, contemplando a conexão entre processos particulares com outros processos formativos, coordenando análise, síntese, universais e singulares. No âmbito dos pressupostos
gnosiológicos, a orientação de escolha do tipo de pesquisa nos encaminhou para um encontro na literatura com as investigações que centralizavam a historicidade como movimento, que vai além do imediato, dos ossos de um esqueleto sem vida, desvelando as relações que explicam e implicam nas determinações do objeto investigado, propondo-se que não basta a reelaboração do todo, é necessário encontrar as relações estabelecidas entre o todo e as suas partes, isto é necessário ascender do imediato ao mediato. No âmbito ontológico, nossas escolhas foram para as pesquisas que defendiam a concepção de homem como ser sócio-histórico, determinado por contextos econômico, político e cultural, mas que, ao mesmo tempo, também é um ser capaz de transformar esses contextos. Esse movimento nos fez escolher, nas proposições de investigação que contemplavam as qualidades mencionadas, a pesquisa colaborativa, que apontava campo teórico-prático promissor para que a pesquisa mediasse práticas formativas. A terceira questão proposta é: por que escolhemos a pesquisa colaborativa como campo teórico-prático promissor? Nos estudos acima referidos, identificamos, principalmente na pesquisação colaborativa e na pesquisa participante, várias características que se aproximavam das escolhas anteriormente citadas, tanto no que se refere aos níveis técnicos e teóricos, quanto aos pressupostos gnosiológicos e ontológicos. Porém, no âmbito metodológico, a lógica em ato, que orienta a dinâmica real da investigação, a nossa intenção de investigação não encontrou amparo teórico-práticos nas pesquisas citadas, o que nos levou a procurar uma outra modalidade de pesquisa que pudesse, então, atender a nossa intencionalidade de produção, da pesquisa científica como locus, tanto de produção de conhecimento científico quanto de formação docente. Assim, no ano de 2002, a professora doutora Maria Salonilde Ferreira, nossa orientadora nos estudos doutorais, nos apresentou a teoria de Vygotsky, especialmente no que se refere ao conceito de colaboração e também de formação e desenvolvimento de conceitos científicos. Ao tempo em que convidou a professora doutora Maria Cecília Camargo Magalhães, da PUC de São Paulo, a papisa da pesquisa colaborativa. Foi assim que ela nos apresentou o nome de Cissa, para participar como examinadora externa do nosso primeiro seminário de formação doutoral. Neste seminário, ela apresentou referências que contribuíram para o aprofundamento dos nossos estudos e da definição da pesquisa colaborativa, pois esta contemplava propósitos, procedimentos e instrumental que se coadunavam com as proposições do método que havíamos escolhido, o materialismo histórico dialético, e também com o conceito de colaboração vygotskiano, mostrando-nos as possibilidades de realizar a pesquisa como mediadora das práticas de formação e desenvolvimento de conceitos científicos. A nossa quarta pergunta: para que pesquisar, formar, seguindo essas escolhas? Nossa escolha pela pesquisa colaborativa nos fez também compreender que tínhamos um campo aberto de possibilidades para ampliar as perspectivas metodológicas disponíveis nas referências que tivemos acesso no período de 2002 a 2004, sobre este tipo de pesquisa.
constituindo-se em uma opção que carregava um potencial criativo de realização de pesquisas com professores. Em virtude do referido potencial, produzimos um campo teórico prático com a intenção de colaborar com a formação profissional de docentes, partindo das seguintes proposições e condições: adesão voluntária ao processo investigativo e de formação, identificação das necessidades formativas dos docentes, isto é, dos conceitos científicos que orientavam o desenvolvimento da profissão, diagnose dos conceitos prévios, identificado nas necessidades formativas, negociação das escolhas formativas referente aos conceitos que seriam estudados coletivamente e participação ativa e consciente no processo de pesquisa e formação, confrontação da elaboração conceitual com a prática docente, para a produção de condições de reelaboração conceitual e também da prática docente. Esta sistematização objetivava colaborar na pesquisa e na formação, considerando os aportes teóricos, práticos, orientadores do materialismo histórico-dialético, da teoria sócio-histórica e da pesquisa denominada de colaborativa, em virtude de suas especificidades e singularidades. A última questão que nos propomos a responder é: como realizar a pesquisa colaborativa? Para o desenvolvimento da pesquisa colaborativa, considerando a forma e o conteúdo que propomos desde 2004 até os dias atuais, utilizamos 3 princípios fundamentais. Eles são necessidades formativas, a unidade pesquisa-formação e a reflexão crítica. Estes princípios nos orientaram na escolha dos procedimentos e instrumentais de pesquisa e também de formação docente. As necessidades formativas constituem o ponto de partida da pesquisa colaborativa e também representa o movimento orientador da totalidade da pesquisa-formação. As necessidades formativas na relação universal-singular, mediada pelo particular, orienta as escolhas procedimentais da pesquisa colaborativa. O grupo colaborativo destaca para o estudo e a formação uma necessidade singular, uma ou mais de uma necessidades singulares. E a investigação relaciona o singular às necessidades formativas gerais dos docentes, mediadas, no caso da nossa pesquisa de doutoramento, pelas necessidades particulares dos professores universitários. Ao estabelecermos a relação geral-singular mediado pelo particular, a pesquisa colaborativa, e no caso aqui denominando a unidade pesquisa-formação, passa a ser considerada como a unidade na diversidade, o que nos leva a indagar como organizar, sistematizar essa unidade. O princípio, portanto, da pesquisa colaborativa nos encaminha a esclarecer: a formação não poderá repetir as mesmas condições de formações já vivenciada pelos docentes partícipes de pesquisas, produzindo novos conteúdos e sistematizando novas formas. Por exemplo, ao partir da força que a qualidade da palavra crítica traz às práticas formativas, necessitamos sistematizar, pois, essas práticas. Então, nos perguntamos: como sistematizar?
as práticas de formação crítica em colaboração. Embora essa discussão seja complexa, nossa orientação é de projeto de estudo, ato inicialmente individual do pesquisador ou da pesquisadora, em uma atividade coletiva. O que significa que o objeto investigativo tenha adesão e faça parte do conjunto de necessidades de formação de outros docentes, que farão adesão voluntária e consciente ao estudo, que ocorrerá no contexto da pesquisa. A organização da formação, para galgar a qualidade de crítica, precisa trazer à tona as contradições inerentes às teorias e às práticas docentes, por meio de questionamentos que permitam a negociação e a colaboração entre os participantes da investigação e a produção de novos conhecimentos e práticas. Isto é, significa identificar necessidades, desvelar a gênese e o seu desenvolvimento, captando na pesquisa colaborativa o que nega e o que afirma, e também o que desestrutura a forma e o conteúdo pré-estabelecidos das teorias e das práticas docentes, detectando as relações, as tensões e as repulsas entre elas, para, a partir dos questionamentos colaborativos, gerar outras possibilidades e as condições de produção de novos conceitos e práticas. Mais ricos, conceitos estes mais ricos que os anteriormente encontrados na literatura e na prática docente. O crítico representa tanto o novo conhecimento produzido na pesquisa, quanto o potencial para o surgimento de novas práticas. Este novo é enriquecido do seu oposto e o contém, vez que amplia teoria e prática. Para agregar valor à formação crítica, recorremos aos conceitos de reflexão técnica, reflexão prática e reflexão crítica, o terceiro princípio da pesquisa colaborativa. Bem como fazemos uso das ações formativas que sistematizam e ampliam as possibilidades de galgar níveis críticos na investigação-formação. As ações mencionadas são o descrever, relacionado à reflexão técnica, o informar, relacionados à proposição prática, e o confrontar e o reelaborar, ações necessárias e suficientes para alcançar o nível crítico de reflexão e atingir o objetivo reflexivo da pesquisa colaborativa. Vários são os instrumentais que poderíamos indicar para concretizar os procedimentos elencados ao longo desta nossa exposição, mas citaremos alguns sem explorá-los. Observação colaborativa, entrevistas coletivas e reflexivas, a videoformação, o grupo focal, narrativas orais e escritas, os seminários, os ciclos de estudos, as sessões de reflexão, os encontros colaborativos, entre outros que podem ser explorados em outra oportunidade. Agradecemos novamente a oportunidade e deixamos como reflexão final uma paráfrase de Chazin, que afirma não haver um caminho pré-configurado, uma chave de ouro ou uma determinada metodologia de acesso ao verdadeiro. Nossa exposição representa uma entre as várias possibilidades de escolha metodológica para formar professores
em contexto de pesquisa e representou durante 20 anos oportunidade formativa, tanto para minha própria pessoa, professora, quanto para vários outros professores e professoras, que por meio da pesquisa colaborativa transformaram-se e transformaram seus contextos de atuação docente. Que a oportunidade proporcionada pela FICE na noite de hoje de discutir esse tema inspire muitos outros professores pesquisadores a realizarem mais e mais pesquisas em colaboração. Mais uma vez, eu digo obrigada e desejo boa noite a todos os que estão participando. Obrigado, professora Ivana. Nós agradecemos a exposição e agradecemos também as falas de carinho destinadas à professora Salonilde, à professora Ivana. O chat tem coisas muito significativas e esse chat será encaminhado para que as professoras possam ler. Queremos registrar a presença da vice-presidente internacional da FICE, a doutora Marilene Correia, que nos acompanha, e também dos grupos que compõem a FICE, do APRE, NEPSE, FORMAD, GPEP de Parnaíba, o GEPIMAT da UFAM, NUPFORDEP, Pradile, a presença dos professores do Tocantins, de Açu, do IFMA, do PPGED, da UFRN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e alguma outra presença que ao longo do chat, se eu tiver perdido, vou retomando aí com vocês. Agradeço em nome da professora Maria Cecília, que certamente nos assistirá depois, a gentileza das palavras de carinho, tanto da professora Ivana quanto no chat, aí a presença do PPGE, da UFAM também conosco. Somos muitos aqui para ouvi-las, nossas mestras. A mediação da professora Ana Tereza. Professora. Boa noite a todos e a todas, não é? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a mesa composta pelas professoras doutora Maria Salonilde Ferreira e a professora doutora Ivana Maria Pina, né, e a todos os participantes presentes desta live, né, parabenizar também os sócios pelo engajamento nos estudos e educação, neste momento histórico em que o país enfrenta, né, nós sabemos que é uma Covid devastadora, que apaga muitos sonhos na construção de um país melhor, dizer que é um diálogo necessário no momento em que os professores estão sofrendo e sendo atacados diariamente, ataques que são direcionados não só à formação de professores, mas também à democracia. É importante essa iniciativa da educação brasileira, né, nesse momento das lives, por conta de todo esse contexto, não é, que nós estamos vivenciando, né, e dizer assim, a educação brasileira, ela chora. Essa iniciativa também ela é importante, né, porque aproxima os grupos de pesquisa e nos faz mais forte, não é, em termos de compartilhamentos de ideias, compartilhamentos de conhecimento. Então, esse evento que está acontecendo, que vai acontecer mensalmente, né, com as lives pelos grupos de pesquisa, simplifica, assim, uma resistência à vida e uma resistência à educação. E aí, na fala da professora Maria Salonilde, ela reforça muito bem esse momento em que nós estamos vivenciando, não é? Em que ela se coloca, em primeiro lugar, dizer que esse mundo virtual não é, basicamente, um mundo habitual, mas que nós estamos, ao mesmo tempo, ausentes e presentes. Esse fato está materializado aqui neste momento, tá? Então, isso também, de certa forma, pode reduzir, não é, a nossa mobilidade, né, em todos os espaços por onde nós andávamos, mas também ele cria outros espaços que nem este aqui desse momento virtual, tá? Então, isso pode representar
muito pouco, mas é muito diante de toda essa contradição histórica em que nós estamos vivenciando, né? Esse momento formativo demonstra que esse momento e que essa realidade é possível e é viável, embora nós estejamos sendo a todo momento atacados. E ela conclui, né, a sua fala com a citação do brilhante e saudoso Paulo Freire, né, no seu livro Pedagogia da Esperança, em que ela coloca que história se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. E nós estamos fazendo o que no momento está sendo permitido que nós façamos, tá? E a professora Ivana, doutora Ivana de Mello Biapina, ela foi bastante enfática, né, em mencionar e chamar atenção para o tema da sua conferência dela e da professora Salonilde, e ela iniciou fazendo 5 questionamentos, né? Eu não tive condições de anotar todos, porque eu saí um pouco do ar, esse momento online também, às vezes, nos atrapalha, mas ela fez um mapeamento histórico, né, dos seus estudos e da sua formação, e ela foi colocando as práticas, né, e a formação em todo o contexto, do momento em que ela iniciou aqui na UFP no mestrado, e no momento em que ela foi participar do doutorado, que houve engajamento dela na pesquisa colaborativa, né, e no método materialismo histórico dialético com a formação de professores, tá? Então, dizer que é importante, né, esses estudos, e que é um tema bastante atual e necessário, e aí eu me coloco aqui à disposição para estar fazendo alguns questionamentos que o grupo dos sócios fizeram para as 2 professoras. Professora Ana Tereza, as questões vão aí para a tela, começando a primeira questão do professor Gerson Bacuri, para as colegas. Para as queridas colegas Salonilde e Ivana, quais as potencialidades do trabalho colaborativo na formação inicial de professores que ensinam matemática mediados por práticas formativas? Esse questionamento é para a professora Ivana e para a professora Salonilde. Salô, começa. Pode começar. Pode ir. Bem, então eu gostaria de dizer para o professor Gerson, primeiro, boa noite, né, e dizer para agradecer, né, pela pergunta. Realmente é um desafio quando a gente aborda a questão da colaboração na formação inicial do professor. Primeiro porque, como eu coloquei na minha exposição, é preciso que a gente tenha a adesão voluntária desses participantes. E é preciso que a gente, então, questione se, nesse processo de formação inicial, nós teremos essa participação voluntária, ou se esse grupo de professores, ele faz parte de um grupo de sala de aula. Então, se é um grupo de sala de aula, é preciso que a gente faça, então, a reflexão de como é que a gente pode fazer esse trabalho colaborativo atendendo às especificidades da pesquisa colaborativa. Agora, que é possível, você pergunta quais as possibilidades, né? Se é possível, sim, acho que é possível. Acho que o trabalho colaborativo é possível, sim. Agora, nos moldes da pesquisa colaborativa, se esse grupo é um grupo de sala de aula, né, é preciso que a gente analise que especificidades são essas para que a gente possa, então, vamos dizer assim, fazer uma apreciação dos procedimentos e dos princípios que orientam a pesquisa colaborativa para atender, né, a essa especificidade. Mas quando se trata, como a pergunta não se trata de uma pesquisa colaborativa, mas de um trabalho colaborativo, eu afirmo que sim, é possível desenvolver esse trabalho, né? É possível que
a colaboração possa fazer essa mediação, né? Mas que é preciso que o formador se aproprie de alguns conhecimentos necessários, principalmente o conceito de colaboração, para que ele possa, ao se apropriar desse conceito, compreender, né, e sistematizar esse trabalho colaborativo, né, com esses professores. No meu entender, as possibilidades são múltiplas. E na área da matemática, eu vejo um conflito, porque a matemática, dentro da abordagem do positivismo lógico, ela tem um destaque muito grande. Então, uma pesquisa na área de matemática, na abordagem colaborativa, vai sofrer muitos, vai provocar, vou dizer assim, muitos questionamentos. Vão questionar a validade, vão questionar a cientificidade. Então, realmente é preciso um aprofundamento e uma segurança por parte dos pesquisadores sobre questões de método. Então, um estudo aprofundado, não só da parte metodológica, mas da parte do método, para ter argumentos para contrapor esses questionamentos. Porque, dentro do contexto dessa área, vai ser muitas vezes considerado como não científico, não adequado à área. Então, no meu entender, é necessário, eu vejo muitas potencialidades. Agora, exige que haja uma fundamentação sólida para dar sustentação às críticas e questionamentos que vão surgir em relação às produções. Mas que há viabilidade, que há potencialidade, e acho pertinente ser na formação inicial, porque a formação inicial é a base de todo o processo formativo de qualquer profissional em qualquer área do conhecimento. Então, ele é o alicerce. Se já começa um trabalho no início dessa formação, há mais possibilidade de se formar pessoas profissionais dessa área, não só como profissionais, mas como pessoas, seres humanos, mais críticos, mais reflexivos e mais atuantes na sociedade como um todo, não só no setor da educação, como na sociedade, na sua ação como cidadão. Obrigado, professora. E o professor ainda pergunta... Falar em linhas gerais, como podemos usar pelo menos um determinado tipo de ferramenta para realizar as análises em uma pesquisa colaborativa? Para as duas mediadoras, as duas conferencistas. Ele está perguntando, né, que em linhas gerais, como podemos utilizar pelo menos um determinado tipo de ferramenta para realizar as análises em uma pesquisa colaborativa. No meu entender, as ferramentas ou procedimentos são meios.
e eles podem ser utilizados para qualquer fim. O que vai ser um fator de mudança na qualidade dessa formação será que categorias eu vou utilizar para orientar o meu pensamento na descrição, na análise e na produção de uma interpretação do material empírico, né, que eu tenho em mãos para produzir um novo conhecimento. Então, os instrumentos, para mim, vai defender do referencial teórico e metódico, que vai orientar o meu pensamento na análise da problemática em estudo. Bem, eu considero... Posso utilizar uma entrevista, posso utilizar uma observação, posso utilizar qualquer ferramenta. Uma metodologia específica da área. Eu vou Quer complementar? Vou tentar complementar, mas concordo plenamente com o que o Salão já colocou, mas eu queria compreender, talvez melhor, em outro momento, né, qual o entendimento do que seria uma ferramenta. Porque eu vou compreender a teoria como ferramenta, vamos colocar assim. Então, em linhas gerais, eu acho que o que determina, vamos dizer assim, a nossa análise, né, seria a escolha da teoria que vai fundamentar essa análise. Então, a escolha da teoria, né, do método enquanto teoria, né, e, consequentemente, as categorias que vão orientar essa escolha, independente do tipo de análise que nós vamos escolher, uma análise de discurso, ou uma análise de conteúdo, ou uma análise da própria interação que ocorre no contexto da pesquisa, ou uma análise do processo de desenvolvimento do conceito, se a gente estiver trabalhando com o conceito científico, independente de qual desses recursos, vamos dizer assim, porque a gente pode denominar assim a análise de discurso, não como uma teoria, mas como recurso, o que está por trás dessa primeira escolha, para que a gente possa ter êxito nessa análise, seria a escolha da teoria que vai fundamentar, né, as nossas categorias, as categorias que advêm do próprio material empírico, que a gente vai ter, né, como referência para a escolha dessas categorias de interpretação, e também a revisão de literatura que a gente vai fazer sobre o próprio tema, né, geral da pesquisa. Então, nós temos vamos dizer assim, dois caminhos que não se excluem, né? A escolha das categorias do método que vão orientar o procedimento de análise e síntese, e a escolha da teoria que a revisão de literatura nos proporciona a respeito do tema geral da pesquisa. Essas categorias, elas são interpretativas, né? E as categorias propriamente do método vão nos orientar na compreensão analítica, né, do que está. Agora, a questão é muito mais complexa do que o tempo que a gente tem para discutir, porque são muitos pormenores, né, que a gente poderia discutir nesse tempo. Talvez a resposta possa parecer um pouco vaga, no sentido de que a gente precisaria compreender melhor o que são ferramentas, né? O professor Gerson, ele agradece, né, pelas exposições e esclarecimento, ele foi contemplado na fala das duas professoras, e a professora Hilda Martins também, ela parabeniza as professoras doutoras Salonilde e Ivana, não é, pela brilhante exposição
e a expansão e o compartilhamento, né, do conhecimento. O professor Luiz Carlos Moura, ele dá boa noite às professoras. A minha pergunta é: quais são as principais dificuldades, ele pergunta, a utilizar a pesquisa colaborativa em sala de aula e como evitar este problema ou estes problemas, ou contorná-los da melhor forma? E aí fica ou a professora Saló, a professora Ivana livre para responder ao professor Luiz Carlos Moura. Professor Luiz Carlos, boa noite. Obrigada pela pergunta. Eu vou iniciar aqui, depois Saló, então, pode fazer uma abordagem até mais profunda do que a que eu vou colocar. A primeira coisa que eu oriento é a gente não... As dificuldades, elas estão em todo canto. Então, elas existem, mas isso não pode nos mover quando a gente faz a escolha pela pesquisa colaborativa. Porque se a gente for olhar para a dificuldade, talvez a gente desista de fazer. Não só a pesquisa colaborativa, mas todas aquelas pesquisas que envolvem uma interação. Né? Uma interação que eu digo ativa, participativa, consciente, volitiva. Bem, a gente poderia citar, recordar os princípios, né, e recordar alguns dos procedimentos que orientam o desenvolvimento da pesquisa colaborativa. Então, se a gente se orientar por essas condições, uma delas seria a adesão voluntária. Aí a pergunta que a gente pode fazer ao pesquisador que tem esse interesse de fazer a sua pesquisa, porque eu já participei de várias bancas, em que professores fazem as suas pesquisas colaborativas em sala de aula. Né? E isso é possível. Não só na formação de professores, né? Mas também com alunos, inclusive com crianças. A gente já participou aí no Rio Grande do Norte, né? De pesquisa, de banca de pesquisa, em que a professora ela trabalhou com alunos da sua sala de aula, com crianças na sua sala de aula, e fez uma pesquisa que realmente se caracterizou como uma pesquisa colaborativa, porque ela utilizou tanto dos procedimentos quanto dos princípios dessa pesquisa. Mas ela precisou do espaço além da sala de aula, que é isso que eu diria. Que para utilizar a pesquisa de sala de aula, você vai primeiro se perguntar àqueles que desejam participar dessa pesquisa se as condições materiais desse espaço formativo, a escola, ou uma universidade, ou uma faculdade, se esses alunos teriam condições de ter um espaço extra fora da sala de aula. Não que você não possa utilizar a sala de aula como esse espaço, mas porque é preciso ter uma adesão voluntária, volitiva. Esses alunos precisam dizer: eu quero participar desta pesquisa. Se eles disserem isso, e se no caso do exemplo que eu estou dando, aí, da pesquisa do Rio Grande do Norte, que eram crianças que poderiam dizer que querem, mas que precisam da autorização dos pais para que essa pesquisa seja realizada, então, há outros fatores, né, que precisam ser analisados. Mas, quando há o aceite, eu digo: eu quero participar dessa pesquisa, as condições que você vai organizar no contexto da pesquisa são para garantir essa adesão. E que essa adesão seja garantida não como a obrigatoriedade de estar na escola, mas como um querer que vai além, né, do espaço formativo da sala de aula. Você vai precisar também reunir esse grupo em outros momentos fora da sala de aula, para poder fazer essa sistematização, né, de forma realmente a trazer a formação colaborativa para o contexto da pesquisa. Eu espero ter contribuído e posso pedir à professora Salonide que me ajude a ampliar a resposta.
Tem essa questão de ser um trabalho volitivo, por ser um trabalho volitivo, eu posso continuar, eu posso, mesmo tendo dito que eu quero participar, eu posso depois desistir, dizer que eu não quero mais participar, embora, se for olhar do ponto de vista quantitativo, isso talvez crie um impasse, mas se voltarmos para lei da unidade, da lei dialética que você ressaltou na sua fala, que há uma unidade entre o geral e o singular mediado pelo particular, na pesquisa colaborativa, essa questão se dilui, se desfaz. Não importa a quantidade. Não importa a quantidade empírica dos partícipes, a quantidade dos partícipes. Não importa o universo empírico. Importa esse querer, né? Essa decisão volitiva consciente de querer participar. Isso seria também algo que poderia se constituir um problema, mas diante do método que orienta essa metodologia, isso se desfaz. E podemos ter os argumentos dentro da lei, de uma lógica, né? Com suas leis, seus princípios, suas categorias, que nos dão, que darão sustentação aos nossos argumentos para dizer, não, a quantidade aqui não é o fator mais essencial. O essencial aqui é a qualidade. E como você ressaltou, todo trabalho, todo de pesquisa, tem empecilhos, dificuldades, principalmente num país como o nosso, que não há incentivo, não é do interesse do sistema, que tenham pessoas pensantes, críticas, reflexivas. Esse não é um perfil de cidadão, infelizmente, que se constitui valor para o nosso país. E cada dia isso está sendo, em termos de políticas de educação, em termos de formação, isso está sendo negado. Ok, né, professora doutora Ivana e doutora Maria Salonilde, né, a professora Rosa Bispo está parabenizando, não é, pelo compartilhamento que foi de extrema relevância. A Maia Coriche, né, está dizendo que ela é um exemplo de vida para mim, não é, a brilhante Yasmin, com esse nome. Salzane também está parabenizando, tá? A professora Socorro Leal, da UFPI, né, está parabenizando não só a Ivana, mas a professora também Saló, sempre com a produção de conhecimentos na pesquisa e na formação de professores e prática docente. Muito bom. O professor Júlio Ribeiro Soares está fazendo um questionamento. Ele pergunta, nesse momento de distanciamento social, ele está perguntando se é possível realizar pesquisa colaborativa por meio remoto. Querido Júlio, beijo. Saudade de você. Olha, Júlio, há muito tempo, acho que quase 10 anos, se não tiver com mais do que isso, nós já participamos da banca de doutorado do Wellington de Oliveira, que está aqui conosco hoje à noite, e a sua tese de doutoramento foi justamente realizar uma pesquisa colaborativa no contexto remoto. E a sua tese foi brilhante. Está lá, para quem quiser, tiver interesse, está disponível lá na PUC, na Linguística Aplicada, foi orientado pela professora Maria Cecília Magalhães, nossa querida Cissa, e tem todas as condições
tem um ambiente virtual, como nós estamos fazendo aqui essa discussão, é preciso apenas ter o cuidado para a organização dos questionamentos via, né, um instrumental que permita que todos, né, possam se colocar sem que, da mesma forma que num ambiente que não é virtual, haja a voz de autoridade. Então, eu acho que no ambiente onde a gente não está presencial, talvez isso fique até mais fácil, né, da gente resolver o problema da autoridade. Porque há poucos dias eu conversava com a Hilda sobre isso. Às vezes a presença do próprio pesquisador, a presença física dele, né, nos contextos de interação da pesquisa colaborativa, possam inibir aqueles que ainda não estão, vamos dizer assim, habituados com as práticas colaborativas em que o pesquisador é apenas, né, um dos colaboradores, ele faz parte do grupo, ele é o grupo, ele é um dos, né, e ele não é o, ele é um dos. E então, é possível sim, nós temos já muitas referências, cito a do professor Wellington como uma referência que eu considero bastante rica e que também foi feita, também utilizou o mesmo referencial que nós utilizamos no método e a abordagem metodológica. Ele apenas fez uma mudança, né, nos instrumentos de produção de dados. Em vez de presenciais, ele criou a possibilidade para que isso acontecesse virtualmente, muito antes da gente pensar que estas seriam as práticas dominantes, né, como agora. Júlio, que prazer saber que você está participando. Bom, só para ilustrar, nós estamos iniciando atualmente uma pesquisa colaborativa e estamos trabalhando dentro desse sistema remoto e está funcionando, apesar de minhas dificuldades de trabalhar dentro desse mundo, mas não paramos, né? Apesar do distanciamento social, apesar de eu não me sentir nada à vontade nesse contexto, mas estamos trabalhando, continuando o nosso trabalho, como todos os outros profissionais estão continuando. Pergunta, nós já estamos com mais de 1 hora, não é, de discussão, de apresentação, questionamentos, e eu vou, se tiver mais algum professor ou professora que queira se pronunciar, mas eu vou colocar agora a pergunta da professora Márcia Ribeiro Silva Fernandes, a Márcia, de Parnaíba, onde ela pergunta: poderíamos fazer uma analogia do querer volitivo, atribuindo a categoria necessidade? Vamos lá, grupo. Segundo a teoria da atividade, a necessidade é o motor móvel que impulsiona as nossas ações. Então, é a necessidade que faz a gente querer, que nos motiva, que nos impulsiona a agir. Então, se não sentimos a necessidade, nós não reagimos, nós não agimos. Toda a nossa ação tem como núcleo essencial ter a necessidade, sentir a necessidade de fazer algo. Então, essa categoria é fundamental, não podemos funcionar, nos mover
se não existir a necessidade. Eu vou complementar, mas a professora Salomé já disse tudo, Márcia, mas eu vou tentar, ao meu modo de compreender, dizer que, ao indicar que a necessidade existe, quer dizer, ao admitir que essa necessidade está, né, presente, eu já estou aí demonstrando uma evolução. Quer dizer, então, quando a gente faz a pesquisa, que a gente inicia, né, com esse conhecimento das necessidades, para que a nossa necessidade enquanto pesquisadores não seja individualizada, para que ela se inclua naquela relação, o que eu necessito, tem outros professores que também necessitam, e quando eles dizem isso para a gente na pesquisa, eles estão assumindo naquele discurso, né, a abolição de também querer, né, estudar, querer se aprofundar, querer participar daquele estudo volitivamente. Então, é a necessidade que faz com que essa volição fique mais clara. Que esse querer participar, querer estudar, querer formar, seja mais claro, mais evidente e possa, né, se expressar nas nossas análises. Professor Liceu está perguntando se é possível desenvolver todos os conteúdos de determinada área específica por meio da formação de conceitos na educação básica de modo colaborativo? Aí doutoras podem responder. Expert! A elaboração conceitual é uma das formas de expressão do pensamento, certo? No processo de evolução do pensamento, nós vamos passando por diversas formas de expressar esses pensamentos. E o conceito é o estágio mais elaborado do pensamento, é o pensamento teórico. No nosso entender, e até através de uma experiência que realizamos há quase 40 anos, numa escola pública, nós comprovamos de forma eficaz que é possível desenvolver o pensamento conceitual em todos os níveis de ensino e em todas as disciplinas, porque o currículo que nós elaboramos conjuntamente com uma equipe pluridisciplinar e os professores e coordenadores da escola era centrado exatamente na elaboração conceitual. E, como uma proposta curricular, estava incluída todas as áreas do conhecimento, as ciências físicas e biológicas, a matemática, a língua portuguesa, a arte, todas as formas, várias formas de linguagem. E essa pesquisa, que foi um estudo longitudinal, acompanhando um grupo de crianças, usando a linguagem atual, do 1º ao 4º ano, que atualmente corresponde ao 5º ano, ficou comprovado que as crianças são capazes de elaborar enunciados conceituais, inclusive, não todos, não vou afirmar que todas as crianças desse grupo chegaram a elaborar conceitos em termos de um conceito científico, mas a maioria das crianças conseguiu. Lógico, uns em determinadas áreas, outros em outras áreas. Mas ficou demonstrado que houve uma evolução do pensamento em todo o grupo, do desenvolvimento do pensamento em todo o grupo.
Olha, a própria expressão do conceito já implica, né, a interação de várias áreas, já implica relações e mediações. Então, eu acho que a sua pergunta é bem interessante, porque, às vezes, né, as pessoas pensam que a formação de conceito ela é um privilégio. Só poucas pessoas, né, têm essa possibilidade de formar e desenvolver conceito científico. É preciso apenas que haja uma sistematização para que essa possibilidade ela se efetive. Eu acho que se as escolas, né, e os professores fossem formados para compreender o potencial que tem a formação e desenvolvimento de conceito científico, nossas escolas e nossos alunos, nossos professores seriam outros. Esses contextos seriam transformados pelo potencial que o processo de formação e desenvolvimento de conceitos carrega, né, porque ele proporciona essa oportunidade da gente demonstrar que nada está isolado, que tudo está interligado. Então, quando a gente formula um conceito, esse conceito ele já expressa relações e mediação. A elaboração, o pensamento teórico não se desenvolve espontaneamente. É preciso passar por um processo formativo para que se chegue a esse estágio de desenvolvimento do pensamento. A gente, mesmo professores que têm participado de nossas pesquisas têm demonstrado que, mesmo estando com um diploma universitário, não aprenderam a elaboração de significados conceituais nesse estágio do pensamento teórico. Então, porque a nossa formação nos leva apenas a memorizar definições, concepções. Então, até mesmo os professores, muitas vezes, dentro das nossas experiências de pesquisa colaborativa, começaram a desenvolver o seu pensamento em termos de elaboração conceitual, atingindo o nível do pensamento teórico, via esse processo de pesquisa mediando a formação. Então, quero frisar que nenhuma das nossas funções, processos e capacidades mentais se desenvolvem espontaneamente. É preciso criar situações que possibilitem esse desenvolvimento. Professoras, é uma alegria podermos contar com a participação da professora Salonilde, da professora Ivana, da mediação da professora Ana Tereza. Eu ainda agradeço as várias manifestações de carinho recebidas aqui no site. E você que nos acompanha, a FICE em Debate é um evento da FICE Brasil. Acompanhe os nossos trabalhos pelo site www.aficebrasil.com.br. Você que ainda não nos conhece, lá você encontrará todas as informações para se associar conosco, conhecerá nossas pesquisas, nossos trabalhos, o desenvolvimento e poderá entrar em contato conosco. A FICE em Debate é um evento mensal. Nós aguardamos vocês em 30 de junho, no próximo FICE em Debate. Obrigado, boa noite. Queremos agradecer a colaboração e eficiente participação do professor Wellington, da minha querida amiga Ivana, da minha queridíssima amiga Ana Tereza e de todos os que estão participando, pelas palavras de carinho, de incentivo, pelos questionamentos, que são essas questões que nos ajudam a adquirir mais confiança no que nós estamos fazendo, na sua viabilidade, nas suas possibilidades.
Boa noite e muito obrigada. Saudações a todos. Bruno, retorna aí, Bruno. Professora Ana Tereza, nós tivemos um probleminha técnico, mas acho que é só fala. Finalizando, né, saudações a todos os oficiantes, né, em nome dos mediadores e apresentadores dessa live, professora Saló e professora Ivana, né, e agradecer ao professor Wellington pelo trabalho técnico e a excelente contribuição que ele vem dando à FICE, né, e é só agradecer e dizer que o desafio está posto, os grupos de pesquisas estão se engajando, né, para cada mês nós nos encontrarmos aqui nesse horário para compartilharmos conhecimento. Foi muito importante, boa noite a todos e a todas. Obrigada. Nos despedimos de vocês e nos vemos em 30 de junho com mais a FICE em Debate. Um abraço a todos. Boa noite.